te abençoe, te use poderosamente nesta noite. A responsabilidade é grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A Ele honra, glória, louvor, exaltação, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Dá um toque dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua vida. Queridos, é a 11ª edição deste congresso profético. Eu quero saudar carinhosa, fraternal e muito respeitosamente o pastor Rogério Dantas, sua esposa, a irmã Cláudia, e a honrosa mesa composta por briosos homens e mulheres que representam a Cristo e ao seu reino e que fazem parte da liderança da equipe de linha de frente deste trabalho, mas quero com o mesmo carinho e com o mesmo calor saudar aqueles que não estão na mesa, estão nos bastidores e que são agentes provocadores do sucesso deste congresso. São irmãos que na maioria dos casos não aparecem, não são vistos, mas é por causa deles que as coisas estão andando e acontecendo. Deus abençoe. Esse aplauso é um reconhecimento do seu trabalho para a glória de Deus. No navio existe comandante, num cruzeiro existem aqueles que servem às mesas, mas existem aqueles que estão nas salas das máquinas fazendo com que o navio se movimente. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Estou alegre em voltar a este congresso. Dos 11, eu acho que eu estive num 6 ou 7, acredito que sim, e Deus me concede outra vez retornar para compartilhar com os irmãos a sua doce e poderosa palavra. Eu estou vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estava ministrando na Escola Bíblica Estadual e convenção, e graças a Deus que o Senhor nos tem trazido na sua doce e santa paz. Quero saudar, repito, os pastores aqui presentes, obreiros, líderes, missionários, servos do Senhor Jesus, mencionar aqueles que estão sentados no auditório, nas cadeiras, destacar, permitam-me, ela já foi mencionada, a irmã Maria, por quem temos um grande carinho e respeito, e os demais servos de Deus. O pastor Rogério mencionou há pouco, nós estaremos, se o Senhor assim nos permitir, a partir do dia 5 de maio, primeiro sábado de maio, na Band, das 7 às 7h30 da manhã, no sábado, e no domingo, das 7h30 às 8h, apresentando e ministrando a Deus, a sua vida, em nome do Senhor Jesus, o programa Cristianismo Sem Fronteiras, tá? E desejamos contar com a sua oração, com o seu apoio. Aliás, me permita, se você é dono de uma empresa, nós estamos estabelecendo parcerias comerciais para o lastro e sustentação do programa que estaremos iniciando. Mas eu quero lhe fazer um convite muito especial. Onde eu passo no Brasil, ainda ontem eu falei isso em Campo Grande, eu disse para eles: se vocês vão à Bahia e não vão à Feira de Santana, a viagem ficou pela metade.
E eu digo para eles, se você vai à Feira de Santana e não participa de um culto, pode até ter fechado um grande negócio, mas saiu no prejuízo. Então eu quero lhe convidar para ir à Feira de Santana. E outra coisa, a Bahia é conhecida, Brasil e mundo afora, pelo candomblé e pelo carnaval. E eu estou meio chateado com esse negócio. E eu estou dizendo a Jesus que eu quero que a Bahia seja conhecida pelo avivamento, pelo poder, pela graça, pelos milagres, por homens e mulheres que o Senhor levanta e usa aqui, tá? Então estamos lá em Feira de Santana, amanhã é dia de Santa Ceia, não estou convidando ninguém para faltar no culto da sua igreja, tá? Por favor, pastor nenhum fique chateado comigo, mas se desejar nos visitar, domingo é culto da família, amanhã, como eu disse, Santa Ceia, terça-feira, culto da palavra, eu ministro toda terça-feira, quinta-feira, culto dos milagres, sexta tarde, culto da vitória, e Deus nos tem ajudado. Nós estamos já mantendo algumas frentes missionárias, formando obreiros, treinando obreiros e mantendo missionários na Bahia e em outras partes do mundo, como em Moçambique, Índia, Cuba, por meio de parcerias que nós estamos abraçando a fim de ganharmos almas para Deus, tá? Além disso, nós estamos trabalhando na área de formação. A igreja oferece hoje 11 cursos de qualificação profissional para membros da igreja, para membros de outras igrejas, para pessoas não evangélicas. Alguns destes cursos são gratuitos, outros não tão gratuitos porque são parcerias, mas bem aquém dos valores de mercado, porque entendemos que a igreja precisa atuar na área espiritual, mas também social, intelectual, e cumprir o seu papel de representante de Deus na terra. Então, sinta-se convidada a nos visitar. Quando terminar o culto hoje à noite, que eu não sei exatamente que horas, mas eu sei mais ou menos a hora que eu paro de pregar, tá? Fica tranquilo. Mas aí na saída está o nosso estande. Tem os estandes dos DVDs do congresso, dos ministrantes, dos cantores, tá? Da Lírio, e tem um estande com os nossos materiais. Eu devo ter aí uns 80, 90 títulos de mensagens gravadas em DVDs. E são mensagens gravadas em congressos, em convenções, em seminários, em eventos diversos, e certamente essas mensagens vão abençoar a sua vida. Eu não quero citar temas, porque eu não vou lembrar de todos eles, mas são diversos. Você pode passar no cartão de crédito, parcelar, se desejar, e você vai estar abençoando o nosso ministério e sendo abençoado pela ministração da poderosa palavra de Deus. Dá para dizer amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu queria pedir ao sonoplasta um pouquinho de retorno aqui, por favor, amado. 1 Samuel, capítulo 17. Eu estive semana passada no Café de Pastores, aqui na Lírio, Pituba, né? Pituba. Li este mesmo texto e trouxe uma rápida reflexão. Hoje à tarde, quando eu conversei em minha alma com Deus, pedindo uma palavra para esta noite, esse texto me voltou ao coração com muita vivacidade, com muita força e com muito impacto. Na verdade, esse texto tem me inquietado e me incendiado há alguns dias. Há 2 semanas atrás, num dos cultos lá da igreja, um dos nossos vice-presidentes estava ministrando e ele leu esse texto e trouxe uma abordagem numa linha
tão reveladora e extraordinária que me provocou ler um pouco mais para compreender ainda com mais inteireza princípios de vida que Deus quer nos ensinar. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro que nos transmite e nos ensina as leis de Deus. E quando nós vivemos segundo a sua palavra, a pastora Tânia, ministrando agora aqui a palavra do ofertório, trouxe um princípio que eu ainda não havia visto ninguém abordando sob esta ótica. Ela estava mencionando quando ela foi desfazendo de bens para suprir uma necessidade, e ela disse para Deus: o Senhor está me permitindo sofrer prejuízos. Deus disse: prejuízo não, eu te abasteci para o tempo da dificuldade, eu te supri para o tempo da adversidade. É incrível a maneira como Deus olha as coisas da nossa vida, como Deus percebe os acontecimentos da nossa história. Aquilo que na nossa ótica, eu já leio, aquilo que na nossa ótica é tragédia, na ótica divina pode ser oportunidade. Aquilo que na nossa ótica é morte, para Deus pode ser sinal de vida, de mudança e de transformação. E eu aprendi a duras penas que quando você anda com Deus, onde outros morreriam, você se torna mais forte. À medida que você desenvolve intimidade com Ele, dependência dEle e aproximação dEle, onde outros chutariam o balde, você pega na alça e carrega. Aí ninguém lhe entende, mas o Senhor vai olhando para você e dizendo: eu estou nele, eu estou com ele, a minha mão está sobre ele e sobre ela, a minha misericórdia está sobre a sua vida, e ele vai sendo glorificado na nossa história. Vamos analisar uma batalha conhecidíssima, a guerra entre Davi e Golias. 1 Samuel 17, versículo 43 até o 47, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois o Senhor é a batalha, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Diga amém. Coloque assim a mão no peito, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso ser impactado por tua palavra. Eu preciso que ela seja uma profecia para a minha vida, e eu recebo o que o Senhor falar comigo nesta noite. Amém. Agora dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça.
O tema que eu vou dar a esta reflexão é meio inusitado. Caminhos de derrota. Ora, se eu estou num congresso que está abordando o tempo de multiplicação, esse indivíduo vem do interior do estado falar sobre ou caminho de derrota no último culto do congresso. Não poderia escolher uma abordagem pelo menos mais animadora? É que eu e você só podemos alcançar caminhos de vitória e de bênçãos se evitarmos a trajetória e o caminho da derrota. E para evitarmos o caminho da derrota, nós temos que conhecê-lo a fim de não trilhá-lo. Nós já ouvimos todos os pastores e pregadores aqui presentes, já ministraram, já falaram em diversas ocasiões sobre Davi e sobre Golias. Entretanto, na maioria dos casos, a gente faz uma abordagem a partir de Davi e nunca a partir de Golias. Por outro lado, é preciso lembrar e entender que Davi é um dos mais conhecidos, amados e pesquisados personagens da Bíblia. Davi é pesquisado pela história, pela arqueologia, citado na política, citado em todos os contextos que se referem a reinos, a guerras e a governos. A luta, o duelo entre Davi e Golias é mencionado todas as vezes que duas forças diferentes se colocam em confronto. Davi é um dos homens mais amados de Israel. Ainda hoje, o judeu venera, respeita, honra, reconhece a Abraão, a Moisés e a Davi. Uma das coisas mais belas da Bíblia e da abordagem que ela faz de Davi é que, embora ele seja um herói sagrado, a Bíblia não menciona apenas as vitórias do rei amado de Israel, mas também as derrotas. A Bíblia não fala apenas das virtudes de Davi, mas também dos defeitos. Não houve cuidado, preocupação do Espírito Santo em omitir os deslizes de Davi. Também eles são expostos no texto sagrado, e os mais vergonhosos deslizes de Davi não foram escondidos. Por isso ele nos serve de referência. Cada um de nós, de alguma forma, consegue ver a nossa história na história do rei de Israel. Aprendemos de Davi na infância, na escola bíblica dominical. Quando havia aula de religião no ensino fundamental no Brasil, Davi era personagem escolhido para ser lembrado, mencionado e até imitado. Mas o que nós encontramos é a trajetória de um homem que, embora não fosse o primeiro da lista, foi escolhido por Deus. Embora não fosse o preferido, nem o escolhido, nem mesmo pelo profeta, ele era o escolhido de Deus, e quando Deus escolhe, está resolvido, ninguém pode reverter. Dá um toque aí no seu vizinho e diz: quando Deus escolhe, ninguém pode reverter. Não adianta puxar tapete, não adianta levar para a esquina, não adianta caluniar, não adianta melar, não adianta provocar,
quando Jeová coloca o dedo na testa de um, já foi, está colocado, ele escolheu, ninguém pode fazer nada acerca disso. Tá? Agora, o texto de 1 Samuel, capítulo 17, nos mostra mais uma das muitas guerras entre os filisteus e os israelitas. Davi tinha 3 irmãos, Abinadab, Eliabe e Sama, que eram membros das forças armadas de Israel. E ele é chamado, Davi, pelo seu pai Jessé, para ir ao campo de guerra, levar pães torrados, bolo para os seus irmãos e trazer notícias deles para o velho pai. Coincide providencialmente que Davi chega num período de 40 dias, quando um grande e famoso guerreiro de Gate, chamado Golias, aparecia diariamente, diz o texto, pela manhã e ao entardecer, e desafiava o exército de Israel para que apenas um homem fosse à peleja em vez de um exército. E a Bíblia diz que todas as vezes, está mencionado no texto, que Golias aparecia, os filhos de Israel recuavam, se assustavam. E é interessante porque isso também é uma lei. Cada passo que você dá para trás diante do seu inimigo é um passo que ele conquista no seu território. Quando Israel recua, Golias avança. Davi ouve o desafio e se dispõe a pelejar contra Golias. É aqui que começa a nossa abordagem direta, porque Davi percebeu em Golias traços e passos que inevitavelmente o levariam a uma derrota e que não importaria seu poder, sua fama, seu renome, seguindo aquela trajetória, ele teria um fim trágico. Conhecer os passos de Golias nos ajudará a seguir os passos de Davi. A derrota de Golias foi marcada por posturas e decisões que ele quis tomar no fronte de guerra. O primeiro princípio, o primeiro passo, a primeira marca da derrota de Golias que Davi percebeu está nos versículos 4 até o versículo de número 7 deste mesmo capítulo. A Bíblia descreve o perfil de Golias e diz que ele era campeão, tinha altura de 3 metros aproximadamente e 1 palmo, na cabeça um capacete de bronze, uma couraça escameada, o peso da lança era de 5.000 ciclos de bronze. O estudioso diz que só a armadura de Golias pesava em torno de 60 quilos. Aí você percebe que a narrativa do escritor de guerra é uma narrativa apavorante. O escritor estava escrevendo com medo. A chegada de Golias era assustadora. Israel estava perdendo a guerra sem lutar, só por causa da aparência do inimigo, só pelo que ele parecia ser. Qual é a trajetória da derrota que Golias traça aqui? Não confunda força, não confunda tamanho com
invencibilidade. Não confunda poder, não confunda influência, não confunda dinheiro, não confunda o tamanho do seu ministério com invencibilidade. O salmista diz, no Salmo de número 20, assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Um homem sempre perderá a guerra quando a sua estabilidade, quando a sua confiança estiver nos seus próprios recursos, na sua própria força. Deus não entra numa peleja na qual você não depende dele. Deus só entra em ação quando nós aprendemos que sem ele nada somos, que sem ele nada podemos fazer. Salmo 39, o salmista diz assim: não confie o rei no seu cavalo, nem se estabeleça na sua força, nem se firme o rei no seu braço, porque a nossa vitória vem do Senhor dos exércitos. Não confunda tamanho com invencibilidade. Há muita gente se enganando, estabelecendo a sua força em si mesmo. Aí agora eu lembro de Gideão. O Senhor chama Gideão para ir à guerra, e Gideão convoca 32 mil homens para pelejarem ao seu lado. Parece muita gente, mas se o irmão ler Juízes 8:10, vai perceber que só os escudeiros dos midianitas eram 185 mil. Então 32 mil é um fiasco. Mas o Senhor chama Gideão e diz assim: Gideão, tem muita gente com você, para que Israel não diga que venceu a guerra com a força do seu braço. Manda os covardes voltarem para casa. Quando Gideão chega diante deles e diz: soldados de Gideão, os covardes podem voltar. 22 mil homens retornaram. Apenas 10 mil ficaram e vão avançando. Aí o Senhor diz assim: Gideão, ainda tem muita gente. Manda esse povo beber água. Aquele que como um cão beber com a boca na fonte, coloca de um lado. E aquele que com uma mão segurar a arma e com a outra beber a água, coloca do outro lado. Porque com estes tu irás à guerra. Restaram apenas 300 homens. Gideão entrou em crise, se apavorou. Era derrota definitiva. E na madrugada Deus aparece a Gideão e diz assim: já que você está com medo, vai no arraial dos midianitas que eu vou falar com você lá. Gideão olha e diz: não vou não, Jeová. Aí o Senhor diz: está com medo? Leva teu companheiro contigo. E Gideão vai, de ponta de pé. Quando ele chega perto de uma cabana de um soldado midianita, ele ouviu quando o soldado acordou apavorado, despertou seu colega e disse: eu tive um sonho. Que sonho? Eu vi um pão de cevada torrado descendo no arraial e esmagando as nossas tendas. O amigo disse: pão de cevada torrado nada, isso é a mão de Gideão. O Deus de Israel está com ele e lhe fará prevalecer sobre nós. Não confunda tamanho com invencibilidade. Não confunda poder de influência
com posição intocável, confia no Senhor. Você mais rígido, confia somente no Senhor. Só Ele pode te dar a vitória, só Ele não falhará contigo, só Ele não te decepcionará, só Ele estará com você em todo o tempo. Confia no Senhor. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: não confunda tamanho com invencibilidade. Não confunda tamanho com invencibilidade. Já houveram pessoas maiores do que você e elas foram derrotadas. Dá licença, eu não quero mexer com o brio de ninguém. Mas olha, já houveram ministérios maiores que o meu. E já houveram ministérios maiores que o seu, e eles não existem mais. Por quê? Porque o ser humano é meio imbecil. Ele começa a confiar em si mesmo à medida que ele vai ganhando força. Mas não esquece, é mais ou menos o que a pastora falou aqui, é a criança que tira dinheiro do pai para comprar um presente para o pai. Se você cresce, é Deus quem te faz crescer. Se você ganha força, é Deus quem te dá força. Se você voa, é Deus quem fortalece as tuas asas. Então se estabelece nele, porque a nossa vitória vem do Senhor. Segundo lugar, estou lhe ensinando princípios. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não trilhe caminho de derrota. Estou lhe ensinando princípios. Segundo lugar, a segunda marca da derrota de Golias, e Davi percebeu, está no versículo 9. Olha a ousadia de Golias no versículo 8, parte B, e o versículo 9. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Qual é a segunda marca da derrota de Golias? É a marca da derrota de muita gente: arrogância, soberba, autonomia, autossuficiência, subestima o outro. Quando você se ensoberbece, Deus se afasta. O coração de Deus não se comunga com um coração onde o império do orgulho se estabeleceu. Deus não se relaciona com pessoas arrogantes. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a queda e a altivez de espírito antecipa a ruína. Provérbios 15, 33 diz que adiante da honra vai a humildade. Olha para você, pergunte para você mesmo quem você é, lembra de onde você veio, quem és tu para pisar nos outros? É derrota determinante quando você ocupa a posição de arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir no texto bíblico? Colocar o pé na porta, o cara está empurrando e Jeová está segurando embaixo, mas dá graça aos humildes, dá largueza aos humildes. Deus é Deus. Arrogância leva à derrota, soberba leva ao fracasso. Vou fazer uma pergunta bem interessante. Quem olhou no espelho hoje antes de vir para o culto? Faz assim, pode levantar a mão, tá? Que olhar no espelho não é pecado, eu sei que um bocado de gente olhou. Quem gostou do que viu no espelho quando você deu uma olhadinha? Faz assim. Quem não teve tempo de olhar espelho em casa, olhou no retrovisor do carro. Agora presta atenção, essa beleza cheirosa que o espelho lhe mostrou hoje é pó.
Se o fôlego de Deus sair de você, você tomba. Você não passa de uma linda boneca de barro. Você não passa de um lindo boneco de barro. Se tombar hoje, lhe amam, mas vão ter que lhe sepultar amanhã. Sabe por quê? Porque o sangue vai coagular nos vasos, a pele vai acinzentar, uma bactéria chamada cadaverina vai entrar em ação no seu organismo, e em poucas horas ela vai fazer um ataque que vai destruir todos os órgãos internos. Seus olhos lindos, não importa se pretos, azuis, mel ou verde, são os primeiros a entrarem em decomposição. O homem sem Deus é nada, portanto deixa, se renda para que Ele lhe abençoe. Vou lhe provocar, não se irrite comigo. Você é poderoso, é poderosa, é influente, é cheiroso, é cheirosa, é linda, mas uma dor de dente lhe acaba, uma cólica intestinal lhe desmonta. Sem Deus nada somos, arrogância é caminho de derrota, mas quem se humilha será exaltado. Quando você desce, Jeová lhe eleva. Eu peço uma coisa ao Espírito Santo esta noite. Eu peço só uma coisa ao Espírito Santo esta noite. Eu peço que Ele lhe faça chorar. Eu peço que Ele lhe faça se quebrantar diante de Deus. Eu peço que Ele te leve a se render. Entenda isso. Deus é grande, e a vaidade humana é a explicação para a derrota de grandes impérios. Nós nos envaidecemos muito rápido, queridos. Deus começa a nos abençoar, dá licença que eu vou usar um termo bem grotesco. Deus começa a nos abençoar e a gente fica besta, começa a pisar nos outros, olhar para os outros de cima para baixo, nos sentirmos melhores do que os outros, porque meu ministério cresceu mais, porque minha empresa é grande, porque eu ganhei muito dinheiro. Para com isso, companheiro, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Manda eu parar. Então dá um toque no seu vizinho e diz para ele: você é pó. Eu sou o pó, tá? Nós somos pó. O segredo da derrota de Golias foi arrogância, soberba. Mas vamos lá, tem mais. Terceiro, versículo 36. Isso aqui tem que mudar a sua postura. Isso aqui tem que mudar a nossa maneira de ver as coisas de Deus e a igreja de Deus. Olha o versículo 36. O teu servo, diz Davi para Saul, matava tanto ao leão como ao urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe qual é a terceira marca da derrota de Golias? Afrontou o exército de Deus. Cuidado com a sua maneira de se referir à igreja de Deus. Cuidado com a sua maneira de falar do povo de Deus. Eu disse isso no café de pastores, por isso que eu vou repetir, só que eu não disse com tanta ênfase. Eu vejo gente dizendo por aí, chamando igrejas de igrejolas, de bodegas, só porque ela não faz parte da minha placa denominacional. Ô queridão, Jeová não lida com grupos, lida com igreja. Jeová não é elitista. Deus não é sectarista, Deus não é assembleiano, Deus não é presbiteriano, Deus não é metodista, Deus é amor, Deus não é universal, nem igreja internacional da graça. Deus é Deus, Ele lida com igreja,
seu povo. Cuidado! Cuidado! Não afronte o exército de Deus, porque lá na frente, no versículo de número 45, Davi diz a Golias que quem afronta o exército de Deus afronta a Deus. Uma briga contra você é uma briga contra Deus. Eu era menino e briguei muito na escola. E quando um grandalhão ia bater no menor, um outro do tamanho dele entrava na frente e dizia: vai ter que bater em mim primeiro. Com Jeová é assim, o diabo vem para lhe destruir, alguém mais forte que você vem para lhe arrebentar, e Jeová entra na frente e diz: vai ter que passar por mim primeiro. Não afronte o exército de Deus. Tiago diz, no capítulo 2, versículo 7, que para entender melhor, você pode fazer um paralelo com 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Em 2 Crônicas, a Bíblia diz assim: se este povo que se chama pelo meu nome, ele não diz se este povo que chama pelo meu nome, ele diz se este povo que se chama pelo meu nome, você é conhecido pelo nome que você representa. Aí Tiago capítulo 2 versículo 7 diz que quando alguém blasfema de você, blasfema do bom nome pelo qual você é chamado. Quando alguém ataca você, ataca Jeová. E Jeová não costuma deixar uma briga sem resolver. Eu lembro agora de Isaías 37, quando Ezequias reinava sobre Judá. Já vou terminar, tá? Ezequias reinava sobre Judá, e a Bíblia diz que Senaqueribe era o rei da Síria. A Síria era o império mundial da época. Senaqueribe manda uma carta para Ezequias, e na carta ele diz assim: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. O assessor de Ezequias chegou para o porta-voz de Senaqueribe, Rabzaque, e disse assim: não leia em hebraico, porque em hebraico toda a terra entenderá, os habitantes entenderão, e haverá tumulto. Leia em aramaico, para que somente a corte entenda e decida o que fazer. Rabzaque respondeu, pode ler o texto: lerei em hebraico, para que esta terra saiba que quando Senaqueribe, o grande rei, invadir Jerusalém, vocês terão que solver fezes em urina e beberem para ficarem vivos. Ezequias desesperou e rasgou as vestes, assanhou a cabeleira e mandou chamar o profeta Isaías. Quando Isaías chegou, está Ezequias apavorado, e Isaías pergunta: qual é o problema, majestade? E o rei entrega a carta para Isaías. Isaías lê a carta e diz: tá, mas qual é o problema? Aí o rei olha para o profeta e diz: está doido, Isaías? Qual é o problema? Senaqueribe sitiou Judá, Senaqueribe vem destruindo nações mundo afora, e você me pergunta qual é o problema? Isaías olha para o rei e diz: majestade, a carta veio para o endereço errado. Senaqueribe não está desafiando o rei de Judá, Senaqueribe está desafiando o Deus de Judá. Leia a carta, olha o que ele diz aqui na frente, ó: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Ó, mais embaixo, majestade, quando ele diz assim, ó: as outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo, assim será com o teu Deus. Majestade, manda a carta para a caixa postal certa. Aí a Bíblia diz que Ezequias foi ao templo orar, e Isaías foi com ele, e a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Até hoje eu só encontrei 2 referências bíblicas a alguém ajoelhado na ponta do altar, porque a ponta do altar
era o lugar onde o cordeiro era imolado para o holocausto. A ponta do altar era o lugar de uma vida pela outra. Aí Ezequias ergue as mãos e começa a orar e diz assim: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando afirma que lançou os deuses das nações no fogo, mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus se apodera de Isaías e brada de lá: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta batalha é minha e não vossa, diz o Senhor dos exércitos. Dá uma provocada aí no seu vizinho e diz para ele: tem briga que não é sua, tem peleja que não é sua, tem batalha que Deus não quer que você peleje, querido. Ele quer pelejar por você. Eu lembro agora de um texto da Bíblia lá no Salmo de número 46. Eu fiz um sermão exegético no Salmo 46, é espetacular. Tem um momento que Deus toma a boca do salmista e diz assim: aquietai-vos. Dá uma cotoveladinha no seu vizinho e diz para ele: aquietai-vos, aquiete-se, aquiete-se, aquietai-vos. Sabe o que é aquietai-vos ali? Você está na guerra, na linha de frente, e Jeová está atrás de você dizendo: sai da frente, sai de cena, vai para o banco de reserva e deixa eu entrar, deixa eu pelejar, e você saberá que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não afronte o exército de Deus. Afrontar o exército de Deus dá problema. Melhor aqui, querido, por gentileza, que eu fiquei assim, quase sem som. Vamos lá? Quarto lugar e penúltimo, a marca da derrota de Golias. Quer mais? Amém? Versículo 42. Quando o filisteu olhou a Davi, o desprezou. Olha para cá. Nunca despreze um ungido de Deus. Vou ser bem mais claro e vou usar uma linguagem bem clara. Não se meta com a unção de ninguém. Esse negócio de unção é sério. Tem muita gente com a vida enrolada porque não entendeu isso. Davi era ungido de Deus. 1 Samuel 16, o Senhor chama Samuel e diz: enche teu vaso de azeite e vem, porque eu te enviarei à casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Eliabe estava na porta, e Jessé pensou: esse é o homem. E o Senhor disse: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. Samuel entra, passa Eliabe, o Senhor diz: não é esse. Passa Abinadab, o Senhor diz: não é esse. Passa Samá, e o Senhor diz: não é esse. Passa Natã, e o Senhor diz: também não. Passa Ozem, e o Senhor diz: a este também não. E vão passando os filhos de Jessé. Quando passa o último, o profeta pergunta para Jessé: não tem mais ninguém? E o patriarca diz assim: tem, mas é o menino mais novo, não serve para o que você veio fazer, está cuidando das ovelhas. Eu gosto da resposta de Samuel: manda buscá-lo, porque ninguém come nessa casa enquanto ele não chegar. Deus vai atrasar a comida de alguém por sua causa. Aí Davi vem correndo, e quando Davi chega, o texto diz que quando Davi pisa na porta, e Samuel olhou para ele, o texto diz assim:
e viu que era homem sisudo em palavras, varão de guerra, tocava bem, e o Senhor era com ele. Está aí a diferença. O Senhor era com ele. Samuel unge a Davi. E 1 Samuel 16,13 diz assim: e tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Não mexe com unção, porque quem tem unção tem presença, querido. Não mexe com esse troço. É por isso que Davi vê Saul deitado lá, podia matá-lo, e Abissai olhou para Davi e disse assim: não faz nada, só manda, que de um golpe só eu executo. E Davi diz: ele vai à guerra e morrerá lá, uma enfermidade o ferirá, ou o Senhor de alguma forma o matará, mas longe de mim tocar a minha mão no ungido de Deus. Tem gente brincando com isso. Se reúne para tocar no ungido, vai para a internet tocar no ungido. Tem uns desavisados aí na televisão mexendo com ungidos. Esse trem não vai dar certo, porque Deus valoriza seus amigos. Deus valoriza seus amigos. Diz aí para o seu vizinho: Deus valoriza os seus amigos. Tem uma irmã em Feira de Santana. Dizem que ela tem o juízo com um nível a menos do que o normal. Ela se veste, ela não se arruma. Ela anda rua acima, rua abaixo, e se te encontrar na rua, ela te grita pelo nome do outro lado da rua. Está nem aí para nada. Alguém diz que ela é doida. E eu já falei com os dois: não mexe com ela. Mas pastor, não mexe com ela. Ela ajoelha às 6 da tarde e levanta às 6 da manhã. Não mexe com quem passa a noite de joelho, irmão. Não mexe com quem passa a noite de joelho, com juízo ou sem juízo. Ele conversa com Deus, tem amizade com Deus. Não dá certo. Você está me entendendo? Eu estou sendo compreendido? Eu vou lhe citar 2 exemplos só, e a gente vai para o último tópico dessa reflexão. Veja só, havia um homem na Bíblia chamado Moisés, e a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Aí em Números capítulo 11, Moisés tomou uma decisão, pastores, e não se comunicou com ninguém. Era uma decisão de caráter pessoal. Mas os irmãos dele, Arão e Miriam, Arão era sumo sacerdote, Miriam era profetisa, irmãos de Moisés, chegaram em casa conversando, dizendo: o que é que Moisés está pensando que é? Ele pensa que é mais crente que a gente, que Deus só fala com ele. Isso aí não pode ficar assim. Jeová ouviu. Quando Jeová ouviu, ele disse: Moisés, chama Arão e Miriam e vão na tenda, que eu quero conversar com vocês 3. Aí chega Arão e Miriam e Moisés na frente da tenda, e o Senhor brada de lá de dentro, diz assim: Arão, Miriam. Sim, Senhor. Olha a colocação de Deus em Números 12. Se houver em Israel um profeta, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço. E eu vou falar com ele em sonho ou em visão. Mas com o meu servo Moisés é diferente, porque com ele eu converso face a face, cara a cara. Como é que vocês ousam falar contra o meu servo? Diz aí para o seu vizinho: Deus valoriza os seus amigos. Quer outro exemplo? Jeová decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos já estavam lá para executarem o juízo.
Deus é Deus e não discute nada com ninguém. Deus não precisa pedir por favor. Deus não pede com licença, Deus não faz continência, Deus não toca orquestra sinfônica para ninguém, Deus não precisa bajular ninguém. Deus é Deus e não se discute, Ele é. Ele controla as forças do universo. A Bíblia diz que com o punho, se ele fechar, ele faz o vento parar de soprar e não fica vivente sobre a terra. A Bíblia diz que ele chama os raios pelos nomes, e os raios se apresentam a ele e dizem-lhe: eis-nos aqui. A Bíblia diz que ele olha para a relva e diz: brota, e ela brota. Aí ele diz: murcha, e ela murcha. Ele olha para os rios e diz: venham, e eles nascem. Aí ele diz assim: parem, e eles congelam pelo sopro da sua boca. Imagina Deus pedindo por favor para alguém. Eu vejo uns camaradas aí empolgados, dizendo assim: levei Jeová no canto da parede. Conversa, querido. Deus não vai no canto da parede, Ele é soberano. Mas quando Ele está perto de destruir Sodoma e Gomorra, Jeová para e diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? O erro de Golias foi desprezar a quem Deus apreciou, desprezar a quem Deus quis agraciar. Não mexe com unção de nenhum servo ou serva de Deus, não despreza nenhum servo ou serva de Deus. Paulo diz aos Coríntios assim: cada estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Se você não consegue identificar qual a glória que Deus quis dar para o seu vizinho, não tenta medir isso com o seu cômputo. Cada estrela tem a sua glória, cada um Deus quis dar alguma coisa. Em cada vaso Deus depositou um tesouro, em cada instrumento Ele colocou uma afinação. Só Ele entende, porque Ele é o instrumentista. Então fica na tua e deixa Deus agir e lidar com aqueles a quem Ele escolheu. Vamos parar? Vamos. Último lugar, o último erro de Golias está no versículo de número 43. E amaldiçoou a Davi. Esse foi o quinto passo da derrota de Golias. Olha para cá, por favor. Nunca amaldiçoe a quem Deus abençoou. Não jogue, não rogue praga para quem foi abençoado. Por quê? Porque tem um para-raio. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Abraão errou na trajetória dele? Errou. Mas quem mexeu com Abraão sofreu na frente. Porque tem um para-raio: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Nunca amaldiçoe a quem Deus quis abençoar. Eu lembro agora de Balaão, profeta, comprado para amaldiçoar a Israel no vale de Refidim. E a Bíblia diz que todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar, abençoava. Aí Balaque chegou para ele e disse: ô infeliz, eu te paguei para amaldiçoar, não foi para abençoar não, traste. E tu está abençoando o povo. Aí Balaão diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito ele, não o fará, e tendo ele prometido, não cumprirá. Como posso eu amaldiçoar aquele a quem ele abençoou? Te digo que não poderei revogar a palavra que ele mesmo deu.
Eu vou lhe citar duas coisas para nós terminarmos. A primeira está lá em Joel, capítulo 2, versículo 23. Eu sou apaixonado por esse versículo, pastor Rogério, porque Deus está trazendo uma promessa para Israel de um tempo de bênção. Em Joel 2, 21 até o 28, 29, Deus está trazendo para Israel uma promessa de um tempo de regozijo, de um tempo de júbilo, de um tempo de multiplicação, de um tempo de milagres. E ele diz assim: e vocês cantarão e jubilarão. Aí diz assim: e os vossos celeiros se encherão de trigo, e os vossos lagares de mosto e de azeite. Aí Deus começa a dizer: eu vou te abençoar materialmente, vou te abençoar emocionalmente e vou te abençoar espiritualmente. Aí ele continua: e comereis abundantemente, e vos fartareis. Está falando de abundância. Depois diz assim: e o meu povo não será mais envergonhado. Depois o Senhor continua prometendo e diz assim: e eu te restituirei os anos que foram consumidos pelas pragas do gafanhoto, da locusta voadora e da cortadora. É aqui que eu quero me ater. Tem duas coisas aqui que eu quero me ater. A primeira é quando Deus diz: restituirei os anos. Querido, eu vejo gente orando para Deus restituir carro, para Deus restituir fazenda, para Deus restituir poupança, para Deus restituir casa no bairro Nobre. Querido, tudo isso é material, é possível alcançar. O tempo é capaz de reverter crises, mas o que Deus está prometendo aqui é reverter o tempo. Quem pode reverter tempo? Quem pode restituir tempo? O que foi, foi. O hoje foi embora e não volta mais. Mas Deus está dizendo: quando eu te abençoo, eu te restituo o tempo. A sensação de tempo perdido vai acabar. A sensação de injustiça vai passar, porque o tempo que se foi, eu te restituirei. Eu me olhei no espelho, uns 4 anos atrás, e falei com Deus: o Senhor se apressa em agir, por favor, porque o Senhor é eterno, eu não. O Senhor não conhece tempo, eu conheço. Um dia desse eu brincava de gude e agora tem cabelo branco na costeleta. Mas o que Deus está dizendo aqui é: no tempo da multiplicação, no tempo da bênção, eu vou fazer você rejuvenescer. Você vai melhorar. O tempo que passou não vai representar derrota, porque eu estou abençoando a sua vida. A segunda coisa do profeta Joel que me chama a atenção é que Deus diz 2 vezes. Primeiro ele diz assim: o meu povo não será envergonhado. Depois ele diz: o meu povo não será outra vez, ou nunca mais será envergonhado. Quando Deus abençoa, não adianta ninguém querer envergonhar e trazer vexame, porque Jeová responde por você. Não amaldiçoa a quem Deus abençoou. Fica de pé, por favor. Deixa eu contar algo para vocês. Eu me encontrei com uma irmã outro dia, há um tempo desse atrás, e ela estava falando de um problema pessoal dela. E ela disse assim: não tem mais jeito, pastor. E eu disse: minha irmã, senta, conversa, ora, dá para resolver. Ela disse: não tem jeito, é maldição hereditária. Está, senta aqui, me explica. Porque eu já li tudo que eu encontrei sobre esse assunto para tentar entender. E ainda não entendi dessa forma, mas eu sou meio lerdo mesmo, eu sou meio lento. Tenta me explicar aqui. Ela disse assim: pastor, a minha mãe era, a minha tia também era, a minha outra tia era também, a minha irmã mais velha é, a minha irmã mais nova tende a ser, está se tornando. Ela estava falando de um histórico na família dela, de mulheres que abandonam o casamento para se tornarem mulheres de muitos homens.
Aí ela disse: é um espírito de maldição hereditária e não sou eu que vou vencer isso. Aí ela tacou um dedo debaixo do meu nariz e eu fico apaixonado quando fazem isso. Ela disse assim: e a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, e eu levantando o nariz para não alcançar até terceira e quarta geração. Diz ou não diz? Eu disse: diz. E então? Eu disse: então eu estou perdido. Estou quebrado na emenda, como diz aí fora. Como assim, pastor? Disse: como assim? Eu não sou crente porque o meu tetravô era. Eu sou a terceira geração de crentes na família, meu avô, meu pai, minha geração. Se a maldição vai até a quarta geração, eu estou debaixo de maldição, irmã. Sou a terceira. Nem o meu filho escapa, ele é a quarta. Só o meu neto, talvez, se eu andar direito. Ela disse: então, pastor, disse: então a irmã não leu o versículo todo. A resposta está no próprio versículo. Eu sou Deus zeloso, que vos tirou da terra do Egito, longânimo, tardio em irar-se, e que se arrependo do mal, se arrepende do mal, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Acabou? Daqueles que me aborrecem. Em algumas versões dizem: daqueles que me detestam. Texto original diz mais ou menos o seguinte: daqueles que me rejeitam. Isso significa dizer que Satanás pode agir na sua família uma geração após a outra, trazendo tragédias e misérias, mas quando entrega a sua vida a Jesus, eu disse alguém conhece a Cristo e compreende a bênção e o princípio, quando alguém se rende a Deus, Jeová coloca o pé na porta e diz: acabou, Satanás, agora mais não, é comigo. Eu queria que você entendesse que a maioria dos problemas que nós chamamos de maldição hereditária é questão de personalidade, é questão de caráter, é questão de vício, de hábito, é questão de postura, e Deus está querendo quebrar essa corrente de miséria na sua vida, porque Ele quer lhe abençoar. Eu não estou dizendo que Satanás não estabelece destruição em vidas. Eu estou dizendo que Satanás não tem poder sobre a sua vida, se você entender que Jesus Cristo já exerce todo o poder sobre mim e sobre você. E eu disse para aquela irmã, e tem outro versículo que a senhora esqueceu de ler. A mesma Bíblia que diz que Deus visita a maldade até terceira e quarta geração, também diz que Ele visita até 1000 gerações. Visita e abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Dá uma provocada aí no seu vizinho e fala com ele: a bênção é maior do que a maldição. Pastores, foi feita uma pesquisa sobre a descendência de Karl Marx e a descendência de Jonathan Edwards, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Eu não lembro de números exatos da descendência de Karl Marx, mas lembro muito bem que todos eles morreram alcoólatras, cometeram suicídio, alguns deles, foram mendigos ou perturbadores da paz social. Da descendência de Jonathan Edwards, a pesquisa revelou que 2 foram vice-presidentes dos Estados Unidos da América, 5 foram senadores, 13 foram governadores, alguns foram deputados, industriários, homens de negócios. O que eu quero te dizer com isso é que o que eu faço aqui é semente
que a minha descendência vai colher. Tá? Agora, o problema de Golias foi jogar maldição em alguém que Deus já havia derramado bênção. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Retira toda a palavra de maldição que você lançou contra a sua mulher. Retira toda a palavra de maldição que você lançou contra seu marido. Retira toda a palavra de maldição que você lançou contra seu filho, sua filha, ou seu pai, sua mãe. Retire. Porque a bênção vem de Deus. É Deus quem abençoa. É Deus quem abençoa. É Deus quem abençoa. E quando Deus abençoa, não é da conta de ninguém. E quando Deus abençoa, ninguém pode interferir. E quando Deus abençoa, ninguém pode pedir. E quando Deus abençoa, não adianta ter ciúme, não adianta ter inveja, não adianta colocar foto em boca de sapo costurada. Quando Deus abençoa, não adianta fazer boneco de voodoo. Quando Deus abençoa, não adianta caluniar, puxar tapete. Porque quando Deus abençoa, Ele se responsabiliza. Deus lhe abençoou. Eu não sei porquê, e Ele não tem que me explicar nada, mas Ele lhe abençoou. Não tem que buscar explicação de Deus porque que Ele quis abençoar fulano. Por que Deus escolheu a Davi e não a Eliabe? Está fora da minha alçada. Eu não tenho que entender isso. Eu só tenho que me render à decisão de Deus. Eu falei com a minha mãe outro dia, eu disse: mãe, Jesus chegou aqui em casa para chamar Tony. Tony é meu irmão. Meu irmão é o inverso de mim. Eu não gosto de viajar, não suporto o cheiro de avião, não gosto de falar em público, a perna treme, acredite. Na escola eu sentava sempre na última fileira, porque eu não gostava que ninguém me visse. E eu falei com a minha mãe: meu irmão não, meu irmão pega areia e vende como prata. Ele tem uma facilidade de estabelecer amizade, eu tenho dificuldade de estabelecer comunicação. Dizem que é mitidez, né? Não, é timidez. Se eu entrar nesse auditório pela porta da frente, irmão, é capaz de eu não chegar aqui. O coração vai subindo e parece que vai sair pela garganta. Eu tenho que entrar pela porta mais próxima do púlpito, senão não dá conta. Meu irmão não tem isso, ele fala, ele provoca, ele faz amizade, ele consegue se estabelecer. E eu disse à mãe: Jesus veio chamar Tony, só que Tony não estava em casa. E Jesus, para não perder a viagem, me encontrou no corredor e disse assim: vou levar esse, que é para eu não perder a viagem. Sobrou para mim. Eu disse isso para minha mãe no meio da semana. E no fim de semana eu viajei para pregar em Santa Catarina, num congresso da igreja quadrangular. Quando eu terminei de pregar e fui descendo, a esposa de um pastor veio falar comigo. E quando eu estendi a mão para saudá-la, ela tirou meu braço, me abraçou, e o Senhor tomou-a em profecia e disse no meu ouvido: não diga que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Deus escolheu você. Deus quis você. Não pergunta por quê, apenas se rende. Chora galaman churi rebalagadamanagai lambai baturiadaga. Eu quero fazer 2 orações para encerrar. Eu vou orar primeiro
por pessoas que estão aqui esta noite, que querem entregar a sua vida e o seu coração a Jesus Cristo. É assim que o Senhor me dirige a fazer, porque tem gente aqui para se reconciliar com Deus, tem gente aqui para renovar a aliança com Jesus. Vem, está vindo a primeira pessoa, Deus o abençoe. Eu peço que o irmão venha com ele, venha com ela, venha com ele, venha com ela. Converse com a pessoa que está do seu lado, veja se é um amigo, uma amiga, veja se é alguém que esfriou na fé. Convida ele para vir à frente e vem com ele, vem com ela. E quando o irmão sair do seu lugar, acena assim com a mão e me avisa. Vem agora em nome, aqui vem a segunda preciosa vida, aqui vem a terceira. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Eu quero convidar você que ouviu a palavra, ouviu ministrações, ouviu pregações, ouviu revelações e foi tocado pelo Espírito Santo e quer se render a Jesus. Aí vem a quinta e a sexta pessoa, e a sétima e a oitava e a nona e a décima. Pode aplaudir ao Senhor, porque é Ele quem faz. Lá vem a 11ª e a 12ª. Aleluia! Glória a Deus. Se esse aplauso é para Jesus, querido, faz com gosto, tá? Faz com gosto, faz com gosto. Aqui chega a 14ª e lá vem a 15ª pessoa para Jesus. Vem, Jesus vai mudar a sua história. Quando Deus lhe abençoar, Deus vai selar uma palavra de bênção sobre a sua vida nesta noite. E ninguém pode reverter isso. Ninguém pode dizer o contrário do que Jeová disse. É o que Balaão falou: se o Senhor disse, como poderei eu revogar? Eu vou convidar mais uma vez, porque eu sei que tem mais alguém. Estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Venha em nome de Jesus. Acena com a mão onde você estiver e vem andando, que eu estou lhe aguardando. Eu estou aguardando você que perdeu a alegria de viver. Eu estou aguardando você que está na igreja, frequenta a igreja, mas perdeu a paz e quer se reconciliar com Jesus esta noite. Deus te abençoe. Aqui vem mais uma senhora, mais outra jovem. Maior resultado que este congresso pode gerar são vidas transformadas, renovadas. Aqui vem outra jovem senhora, Deus te abençoe. Nós vamos orar por eles. Está vindo mais alguém? Se estiver, acena assim com a mão e me avisa que eu aguardo. Ali vem outra senhora, mais duas pessoas. Deus te abençoe. Aqui chega outra jovem. Já temos aí mais de 20 pessoas se entregando a Jesus. Tem mais alguém vindo? Lá atrás, vem. Eu sei que o horário está avançado, mas por favor, seja tolerante comigo. Por favor, esse momento é o momento mais importante do culto. Esse é o momento que o Calvário se manifesta, se consolida. Esse é o momento que o céu começa a fazer festa. Deus te abençoe. Aqui vem outro jovem senhor, Deus te abençoe. A festa está terminando aqui e começando no céu. Aleluia. Deus te abençoe. Fica chateado comigo, não? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Por que o meu coração diz que há mais alguém aí? Se há mais alguém, dê um sinalzinho assim. Vem, ali vem outra pessoa. Deus te abençoe. O Salvador não ignora um pecador ansioso pela sua presença. Deus te abençoe. Estendo as mãos para cá, queridos. Vamos orar por eles. Jesus, aqui estão vidas preciosas que foram atraídas a Ti pelo Teu Espírito Santo.
nós te rogamos o perdão para os seus pecados e a purificação para a vida de cada um deles pelo sangue que tu mesmo derramastes na cruz do Calvário. Rogamos, ó Deus, que todo laço do inimigo seja quebrado, que toda armadilha do adversário seja rompida, e que o teu Santo Espírito, Senhor, se apodere da vida deste homem, desta mulher, e estabelece dentro dele a tua morada. Deus, diz a Satanás, na tua grandeza, Senhor, proíbe-o de tocar nestas pessoas. Proíbe-o, porque teu é todo o poder e eles são propriedades tuas, ó Deus. Em nome de Jesus, dá-lhes alegria agora, alegria da salvação. Alguns deles não estão conseguindo dormir, Senhor. Eu te peço que eles deitem e durmam esta noite inteira, e ao acordar percebam que o Senhor lhes afagou a alma enquanto dormiam, em nome de Jesus. Dá um abraço nele, um abraço nela. A igreja dá um brado de glória. Já vou encerrar. Não sei se anota nomes, não sei. Seria importante eles serem identificados, mas procure a igreja, tá? Procure a igreja.